Oi, pessoal. Estamos começando aqui agora mais um episódio do Só Pode. Estamos no terceiro episódio e hoje a gente vai conversar com o Andrei Rocha. O Andrei, que tem sólida experiência em cooperativismo de crédito, atuando há 15 anos no sistema financeiro, formado em redes da computação pelo CTI, o Centro de Tecnologia e Automação Industrial do Senai, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela FGV e Gestão Estratégica de Pessoas pela HSM. Atualmente, Andrei está como gerente de desenvolvimento organizacional na Confederação das Unicreds, na Unicred Brasil. Trabalha com reestruturação de cooperativas, com políticas organizacionais, com foco em processos e pessoas, projetos de incorporações e expansão do sistema como um todo. E, além disso, aí também já teve uma breve experiência como sous-chefe, que eu quero saber um pouquinho sobre isso aí também. Tudo bem, Andrei? Obrigado por estar presente aqui no Só Pode com a gente, cara. Que isso, Lito, o prazer é meu. Eu acho que sempre que a gente abre uma pauta dessa aí, eu acho que conversar, principalmente com amigos, é muito bacana. Principalmente um papo desse aberto aí, mas é isso, cara. Assim, ontem tu pediu pra eu fazer um relato um pouquinho. Quando a gente começa a falar da gente, a gente também começa a pensar um pouquinho na vida. Também acho que o passado é bacana. E me veio na cabeça assim, poxa, será que eu coloco aqui a minha experiência como sou chefe ali, né? Mas eu acho que isso também marca um pouco a minha trajetória, eu acho bacana isso. Depois de trabalhar 10 anos ali dentro do próprio sistema cooperativismo, dentro da própria Unicred, eu decidi ter um período sabático aí. Então, saiu eu e minha esposa, o objetivo inicial era ficar 6 meses fora do país. Então, sem objetivo nenhum, muito mais para conhecer outra cultura e morar fora e aprender inglês. Sempre quis, desde pequeno quis isso, mas nunca tive oportunidade, condições financeiras para isso e fiz um planejamento para ficar morando fora durante 6 meses a um ano. E foi isso, cara. Eu acho que trabalhando demais, veio um momento que eu disse assim, ó, consegui meu target aqui, vou para fora, achei uma outra louca, né, minha esposa, para ir junto comigo. E a gente foi, cara, a gente foi com o objetivo de estudar inglês e conhecer e viajar a Vancouver, lá no Canadá, ou viajar o máximo possível. E lá, quando tu começa a estudar inglês, eu não sei se e a gente começou a estudar um pouco tarde demais, tu vê que, cara, 6 meses não é o suficiente para tu pegar a língua, vai aprender muito básico, e a gente decidiu postergar essa estada no Canadá. E aí eu olhei assim, cara, o que que eu vou fazer aqui do que só começa, depois de 6 meses, começa a te dar uma agonia, né? Por mais que tu diga por um momento que tu não Uhum. quer fazer mais nada, mas chega lá, uma hora tu começa a entrar muito no ócio e tu começa a sentir falta de fazer alguma coisa. E na minha vida, cara, sempre gostei muito de cozinhar, então eu olhei assim, cara, porque eu vou unir o útil ao agradável, comecei a ver culinária bem diferente lá em Vancouver. Então é um país que tem 90%, quase 90% aí da população da cidade é asiática e é muito próximo dos Estados Unidos, tá? A 200 quilômetros de Seattle ali, então, cara, tu tem comida mexicana, tu tem comida asiática, tu tem Olha, comida de todo mundo, então é um país muito turístico, né? Isso indo em restaurante começou a me aguçar mais ainda e essa oportunidade de ficar mais. Minha esposa foi fazer um college, então no mínimo era 2 anos para fazer um college. Dali o plano de 6 meses já foi para 2 anos e meio. E uhum. eu disse, cara, vou fazer alguma coisa nada a ver da minha vida aqui, do que eu tô acostumado a fazer, aprender uma nova profissão. E sem querer, numa conversa de bar, conheci uma pessoa lá que era chefe de um restaurante, me convidou para trabalhar e eu abracei a causa e comecei a trabalhar em restaurante, cara. Olha que bacana. Eu confesso que eu não sabia desse teu lado. É isso aí. E comecei a trabalhar em restaurante, comecei a gostar. E eu acho a minha bagagem profissional de ter trabalhado muito com processo de reestruturação ou de mapeamento de processo, estruturação de empresa, eu acho que eu levei isso para dentro da cozinha. Então, eu acho que isso que me destacou dentro da cozinha. Então, eu cheguei num cargo de sous chefe não pelas habilidades culinárias, mas sim pela organização e pela gestão das pessoas e do ambiente lá. Então, implantar automatização de pedidos que vêm da mesa até chegar na cozinha, de melhorar o processo de compras que era feito em 8 horas e tu só organizar numa sequência lógica de como o fornecedor está cadastrado dentro da própria cozinha. Então, isso começou a me dar know-how
para que conseguisse almejar um cargo de sous-chefe, né? Então, em 2 anos eu já era sous-chefe. Tinha gente trabalhando Legal. na cozinha ali 10 anos e não conseguia chegar nessa posição. Então, eu vejo que eu consegui chegar e veio isso muito mais por uma outra bagagem profissional. Cara, isso também me deu um laço de o seguinte, né? Cara, tu pode aprender tudo e qualquer coisa desde que tu queira fazer isso. E eu acho que a próxima profissão sempre vai te dar, tu vai chegar muito mais rápido, né? Porque qualquer outra coisa que tu faz vai te dando um embasamento, tu Uhum. vai pegando Tu não atalhos para começa aquilo do ali, zero, né? né? Exatamente, cara. É muito bacana, eu não sabia Isso aí. desse teu lado. E isso foi quando você foi passar esses 5 anos em Vancouver, ele foi depois quando você saiu do sistema? Isso, cara, eu trabalhei até 2015 na Unicred, na Central em Santa Catarina. E dali eu fiquei 5 anos. Então, de 2015 até final de 2019, eu fiquei morando em Vancouver e voltei pro E, Brasil no final de 2019. e como é que foi essa tua experiência ali no sistema antes de tu ir? O que que tu fazia? Cara, eu te conheci no sistema Fiesc, né? Acho que a gente trabalhou junto lá Melhor não falar o naquela. ano, melhor não Melhor falar não o ano. falar o ano, que eu acho que entrega bastante. Mas depois disso, cara, o sistema Fiesc eu comecei a fazer sistema de formação e fui muito para a parte da redes da computação, porque eu trabalhava na Unit, na época, lá na área de redes. Uhum. E era uma coisa que eu gostava de fazer, como ganhei uma bolsa de estudo do Carradori, na época lá, no próprio CTI, eu disse, cara, não vou perder essa oportunidade aqui. Peguei aí abracei a causa ali, me formei em TI e saí da Fiesc e fui trabalhar na pauta, depois no sistema via sempre em tecnologia. Aham. E trabalhei muito tempo numa questão que era uma coisa que me chamava muito, a educação me chama muito, eu tenho um propósito muito forte para a educação, eu gosto muito, pessoas e educação acho que são coisas que movem o mundo, assim, né? E esse instituto que eu trabalhava, que era o Sistema Vias, Instituto Virtual de Estudos Avançados, era um projeto da UFSC, que nasceu da engenharia de produção da UFSC, que era para construir um sistema antifraude para o sistema de previdenciário. Então era um projeto na época de 17 milhões de reais, financiados pelo governo. E eu administrava a rede dessa empresa e tinha a perspectiva de ser um centro de excelência da SAM. Então, de fazer cursos e treinamentos, né, para o Brasil inteiro. Então, isso era uma coisa que me movia muito, assim, em ficar dentro dessa área. E, de repente, mudança de governo, cortaram os 17 milhões e eu comecei a trabalhar, cortaram o dinheiro, consequentemente, ninguém mais recebia dentro da empresa, né, cara? Sim. Aí eu fiquei 6 meses ainda trabalhando de graça dentro dessa empresa com o propósito de dizer assim, não, cara, isso aqui vai dar muito certo isso aqui. É só alguém que ainda não pegou e não viu que isso aqui vai dar certo. Só que, cara, dinheiro do governo e projetos desse não é muito acima de todo mundo, né? E chegou uma hora assim, cara, preciso sobreviver, não posso trabalhar de graça Uhum. aqui, né? E tinha um amigo meu que trabalhava dentro dessa empresa que saiu e a namorada dele, a mãe dela, fazia processo de recrutamento para Unicred. Eu falava assim, cara, estão precisando de alguém para cuidar da parte lá de banco de dados, de rede, de ser alguma pessoa mais generalista. Tu pode continuar aqui ainda como CLT e tu entra lá como estágio, pelo menos para tu pagar tuas contas iniciais. Cara, eu abracei, porque eu podia ficar meio período em cada um desses lugares e fui trabalhar na Unicred. E aí dentro da Unicred, o convite que eles tinham me feito na época era para fazer a administração do banco de dados e cuidar do parque tecnológico deles, assim. E era muito amador, sei lá, tinha 10 pessoas dentro do sistema na época, ali dentro da central. E eu olhei assim, cara, vou entrar aqui e já entrei com planos de sair, não era o meu objetivo ficar ali. E comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer a filosofia do cooperativismo e o negócio como um todo. Cara, dali eu conheci um cara que era o auditor ali, auditor de controles internos, sem querer esse cara machucou a perna. Teve que fazer uma cirurgia, não podia mais dirigir. E me convidaram pra esse cara, ajuda o Valério, ele vai e viaja com ele, pelo menos pra dirigir, já que tu tá aqui. Eu disse, "Não, vou junto." E comecei a trabalhar com ele. E automatizar muitas coisas de processos de auditoria. Uhum. E aí comecei a conhecer os processos da Unicred e comecei a automatizar processos junto com ele. Então não tinha uma visão de auditor, assim. Comecei a fazer, ele precisava de procedimentos de auditoria, eu fazia select dentro do banco de dados e entregava isso pronto para ele. Então, rotinas que ele demorava 8, 16 horas para fazer, a gente fazia em 2 horas. Uhum. Então, isso começou a dar
um gás, assim, para pro trabalho dele, e ele viu que tinha outras oportunidades para fazer ali dentro, e começou a me inserir dentro desse meio. Cara, do nada me convidaram para trabalhar, me fizeram uma proposta boa de salário. Na época eu pensei em voltar para o Senai. O Senai já era concurso para voltar. Tinha passado no concurso do Senai e assim, tá, vou voltar para o Senai. E eles me fizeram uma contraproposta para ficar na Unicred. Cara, dali para frente eu não saí mais da Unicred e comecei a galgar várias áreas dentro da Unicred. Então fui auditor de controles internos, viajava todas as cooperativas para fazer procedimentos de auditoria, só que eu nunca tive a veia de auditor, entende? Não Uhum. conseguia lá e apontar algum problema, ou só se fosse alguma coisa muito séria realmente que fosse residência, mas o meu objetivo era assim, cara, se isso aqui tá errado, vamos ver o que a gente pode fazer para consertar isso aqui, otimizar isso aqui. Então comecei a trabalhar nesse viés e teve um ano, se eu não me engano, foi 2011, a Unicred passou por um processo de reestruturação e veio um superintendente na época. E esse cara veio meio que para revolucionar assim o sistema, dizer o seguinte, cara, do jeito que a gente tá, o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, assim, acho que era uma frase que ele passava para todo mundo ali, e esse cara veio para fazer projetos de reestruturação dentro da própria central que eu trabalhava e das cooperativas. E ele assim precisa de alguém que manje de tecnologia e processo. E a gente vai juntar isso junto com pessoas e montar uma estrutura e adequar essa estrutura para todo o sistema. E dali eu comecei a trabalhar com processo de reestruturação. Que legal, cara, que bacana. E aí, isso foi na tua primeira temporada, vamos dizer Primeira assim, na temporada, primeira exatamente. temporada da Isso aí. Unicred. E tu, olha só que bacana. E quanto tempo que entre tu ter entrado na Unicred, depois tu ter saído para fazer sua temporada fora e depois voltar? Foram quanto tempo? Eu fiquei 10 anos na Unicred, nesse 10 período anos. antes de sair. Deu quase 10 anos, deu 9 anos e 8 meses, eu acho. Todo mundo pegava no meu pé ainda, porque quando tu fazia 10 anos, tu ganhava uma bonificação de salário, né? Aham. E daí todo mundo assim, tá, tu não vai esperar dar 10 anos pra ter a bonificação? Eu assim, porra, é uma sacanagem eu esperar a bonificação aqui e pedir pra sair, né? Aham. Então, eu assim, não, eu prefiro sair e deixar as portas abertas aqui, não sair com isso aí nas costas, né? Cara, e dentro desses 10 anos, passei por auditoria, que não te falei, a gente reestruturou, eram 6 cooperativas na época, e depois virei gerente administrativo e financeiro da própria central. A gente vê com um viés muito de dizer o seguinte, né? Depois que tu começa a conhecer um negócio, um sistema financeiro, começa a ver os propósitos das cooperativas e ver o seguinte, que, cara, o grande propósito de uma cooperativa na ponta, tu é cooperado da Unicred também, né? Só. É atender e fazer relacionamento com o cooperado, assim, tratar da vida e da saúde financeira dele. Esse é o grande propósito, eu digo, de quem está lá na ponta do seu gerente de relacionamento. É o que a gente vem conversando muito. Assim, se esse é o grande propósito, por que eu vou deixar processos operacionais lá na ponta? Por que eu não centralizo isso aqui numa grande central de serviços? Uhum. Então lá, desde 2012, a gente vinha pensando nisso e a gente começou a fazer esses trabalhos de centralização desses serviços, cadastro, contas a pagar, toda a questão de back-office num único local para que não tenha isso separado dentro das cooperativas. Então passei por esse período, assim, e aí decidi ter um período sabático e fui para o Canadá. Essa foi a versão 1.0 ali. Aham. Aí depois fez depois retornou, depois tu conta como é que foi esse retorno. Tá certo. E me diz uma coisa, como é que, aí falando aqui um pouco sobre o lado aqui, eu sou cliente Unicred já, acho que desde 2009, se eu não me engano. Um amigo nosso em comum, o Thiago, que trabalhava lá, que me levou pra lá. E tô lá até hoje, né? A gente gosto muito do sistema Unicred como um todo, as mudanças recentes que tiveram, assim, para nós foi bem significativa. E mas eu sinto que a Unicred lá no começo, quando a gente entrou, ela tinha também por questão de porte, né? Provavelmente por questão de porte, porque lá em 2009 provavelmente o porte deveria ser infinitamente menor do que ela é hoje. Mas tu tinha uma, vamos dizer assim, uma proximidade maior com a cooperativa, né? Então parecia que ela tinha uma proximidade maior com os cooperados, aquela coisa. E vamos dizer assim, eu acho que teve uma evolução assim dela da cooperativa que para se assemelhar um pouco mais a banco e menos à cooperativa. Isso é notável dentro da Unicred? Como é que tu vê isso?
É notável e tenho certeza, assim, não só falando por mim, mas de quem toca esse negócio ali dentro e não quer que isso aconteça. Mas talvez esse momento, essa virada de chave, talvez ela foi necessária para que ela tivesse Uma um expansão, né? crescimento mais exponencial, mas ela precisa voltar às origens, né? Tipo, a origem do sistema, assim, o grande diferencial que a cooperativa tem de um banco, né? Que é essa questão de relação com o cooperado. Então, tu como a pessoa que te atende lá como gerente de relacionamento, ela não tá lá para botar mais dinheiro no bolso da empresa, pelo contrário, ela precisa ver o que está fazendo de bem para o Lito, né? Que é o dono da empresa onde ela trabalha. Só que essas questões acabaram se perdendo um pouco no meio do caminho, por quê? Origem da Unicred, tá? A Unicred é uma cooperativa de crédito que nasceu no meio da saúde, dos médicos. Cara, médico, na sua essência própria, que como ele está acostumado a ser tratado, né? Ele não vai prospectar cliente. Ele está recebendo as pessoas dentro do consultório dele e tirando pedido. Uma cultura, assim, um pouco generalista, que dá pra gente dizer isso. E talvez a Unicred, pelo que eu percebo, iniciou muito isso com um serviço de secretariado para o cooperado. Uhum. Né? Tipo, me dá aqui a tua boleto, a tua conta que eu vou pagar para ti, não se preocupa com isso. Cara, só que o sistema evolui e as questões de risco aumentam muito, né? Não tenho mais como pegar um boleto e deixar agendado aqui, e, sei lá, se esse boleto some. Então também o órgão regulador, o Banco Central, começou a impor alguns limites e fizeram com que alguns serviços tivessem que ser descontinuados. Só que foi muito pro 8 e pro 80, né? Então, assim, pô, eu precisava ir pro canal digital, agora não atendo mais ninguém, tu vai ser tudo atendido no digital. Eu acho que achar esse ponto de equilíbrio, ele é fundamental para a gente resgatar as essências que a gente tem do próprio sistema cooperativo, né? Que é botar o cooperado no centro de tudo, ou seja, eu tô ali em função do cooperado, não o contrário, né? Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa resgatar, eu acho que vem sendo feito um trabalho para que se resgate isso, porque esse é um grande Uma, diferencial que a eu, cooperativa tem diante dos bancos, né? eu sinto também que a cooperativa da Unicred, ela teve um investimento tecnológico muito grande, né? Então tu falou sobre atendimento digital ali, nossa, hoje, vou dizer aí 98% das coisas você consegue resolver pelo aplicativo. Exato. Você não precisa de contato com ninguém, você chama o próprio chat ali e você consegue resolver. Então esse avanço tecnológico foi super bacana, né? O aplicativo ele foi evoluindo cada vez mais, ele dá uma autonomia para o cooperado muito grande. Mas eu queria, a gente está já falando de cooperativismo, mas eu queria dar um passinho para trás aí, para ver se é como tu respira isso há tanto tempo, né? O cooperativismo, né? Que tu falasse um pouquinho, né, didaticamente aí para nós, sobre os princípios, né? O que que é um cooperativismo, os princípios do cooperativismo e tudo mais, para a gente entender um pouquinho, assim, abrir um pouquinho aí essa Uhum. questão do cooperativismo, aproveitar esse teu conhecimento aí tão profundo, né? Para a gente pode esclarecer muito conceito aí para muita gente. Sim, legal. Cara, eu sou um pouquinho suspeito de falar, porque eu digo, eu acho que isso é uma mosquinha do cooperativismo que depois que morde a pessoa, tu se apaixona pela filosofia, né? Porque o conceito dele é muito legal, assim, isso traz uma prosperidade muito grande para o mundo, assim, né? Isso, um pouquinho na história, né? Na Revolução Industrial, um grupo de pessoas decidiu, cara, não tem como a gente sobreviver se a gente não se juntar, né? Então, né, se juntaram com um viés, com um propósito e viés econômico. E isso, cara, isso se perpetua até hoje, né? Mas a grande essência é o seguinte: eu vou me juntar contigo para a gente se juntar à força, para que a gente consiga investir no nosso próprio negócio e que a gente consiga trazer mais pessoas para cá e que com esses recursos aqui a gente comece a fazer a nossa comunidade crescer. Né? Eu acho que esse, assim, dá para a gente pegar em termos resumidos, dizer assim, esse é o cooperativismo. E o cooperativismo, ele vem hoje no mundo, assim, né? A gente tem cooperativas de crédito, cooperativas de transporte, cooperativas da área da saúde. E talvez a cultura do cooperativismo no Brasil, ela não é tão difundida, assim, né? Se a gente vai para a Alemanha, Canadá, tem a grande parte das instituições financeiras, né? Na concentração do PIB está na mão do cooperativismo, né? E aqui no Brasil ainda isso é muito incipiente, né? Tu não fala da cooperativa, fala do banco Unicred, às vezes É, tu não olha para esse outro lado, assim, mas tu é o dono daquela cooperativa, né?
Tu tem o poder de ir lá numa assembleia e votar as sobras, a destinação das sobras que vai para essa cooperativa. Dentro de uns princípios do cooperativismo tem lá, né? São 7 princípios, mas dá para a gente falar de educação e informação. Isso surgiu lá desde a época da Revolução Industrial, né? Assim, cara, eu preciso dar educação para as pessoas, para saber o que elas estão fazendo e onde elas vão empregar o recurso dela. Então, isso é um princípio do cooperativismo, que é a educação, que é o seguinte: parte do resultado que eu tenho que destinar para que isso seja feito em educação, ou em educação nos colaboradores, ou no quadro social, ou para a comunidade. Isso é uma lei do cooperativismo. Então, assim, não tem uma porcentagem mínima do resultado que tu precisa destinar para isso. Uhum. Então, isso acaba agregando muito a comunidade, né? Tem sistema cooperativo, outros sistemas que envolvem muito, que são mais sistemas mais antigos, como o Sicredi, por exemplo. Ele tem muito essa veia do social, né? Então, de investir na comunidade, de ter participação dentro das escolas, né? As crianças no meio rural, já dentro da escola, já sabe o que é o cooperativismo, independente da bandeira, e de dizer o seguinte: tipo, se eu tô dentro de uma cooperativa, ou eu tô podendo suportar uma cooperativa, eu tô suportando a comunidade onde eu tô. Porque esse recurso volta para a comunidade, né? Uhum. Diferente de um banco, de um Santander da vida, que tu te cobra a taxa e esse dinheiro vai para fora do país. Uhum. Dentro das cooperativas, não. Esse dinheiro, o resultado volta para o bolso do associado, que consequentemente vai voltar para a comunidade onde ele está inserido. Então, cara, eu acho que assim, de um conceito geral de cooperativismo, eu acho que essa é a grande essência, né? De se preocupar com a comunidade e de prosperar onde ela está, né? Então, isso acaba se tornando um círculo virtuoso, né? Então, quanto mais eu faço isso, mais eu educo, mais eu conscientizo as pessoas que isso é importante pro fortalecimento da região onde ela está, Uhum. isso acaba gerando crescimento para todo mundo, né? Isso é muito bacana. Eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer isso para as pessoas, e as pessoas terem, nós, né, os clientes das cooperativas, ter cada vez a gente tiver mais esse conhecimento, né, esse conceito do que é o cooperativismo, e a gente não fazer essa ligação de que é um banco. Qual o seu banco, né? Meu banco é Unicred, ou enfim, é outro. Não, não é um banco, cara. É outra coisa, né? Eu tenho uma cooperativa. Tô ajudando. E quanto mais você despertar isso na cabeça das pessoas e tirar um pouco, aí vamos falando um pouquinho mais sobre a questão talvez de marketing e tudo mais, para conscientizar realmente primeiro o cooperado em si, para ele ter certeza que aquilo ali, ele não comparar lá com o Santander, com o Banco do Brasil, com outro, assim, cara, não compara, porque aqui é outro negócio, né? Então essa visão, isso que tu falou, me despertou até, né, essa questão, poxa, verdade, quando você está falando lá um outro banco, né, principalmente os digitais aí agora, né, os digitais mais ainda, né, o dinheiro está indo para fora realmente, né, tô totalmente para fora, então a gente tem grandes bancos digitais que estão aí e são 100% lá fora, a grana, né, então toda a grana que você coloca ali está lá fora. E aí, e você ter esse conceito, esse conhecimento de que o cooperativismo, eu tô ajudando o ecossistema como um todo, a economia do Brasil como um todo, né? Você está participando disso, né? Essa questão do pertencimento para o sistema financeiro e econômico todo do Brasil, ou do ecossistema que ele está inserido. Eu acho que quanto mais a gente despertar isso, maior vai ser esse descolamento aí do banco, porque realmente existe muito isso, né? As pessoas vinculam a cooperativa, comparam, colocam na mesma balança o banco, né? Essa tua frase de que o dinheiro vai para fora me deu uma cutucada, entendeu? Ô, Lito, e outra coisa bacana também, quando a gente olha esse meio, assim, se pegar o próprio órgão regulador, o Banco Central, ele entende isso muito bem, e as cooperativas hoje de crédito, falando nesse viés, ele acaba sendo um baita ponto de equilíbrio para as demais instituições financeiras. Porque ela tem uma série de isenções fiscais, né? Tem benefícios ali dentro, e isso acaba regulando o mercado um pouco. Porque tu consegue oferecer uma taxa mais baixa para o cooperado, tu não vai emprestar o dinheiro dele só pensando no retorno, mas sim no desenvolvimento daquela empresa ou daquele indivíduo, né? Então a gente vê cooperativa segmentada, Cressol, Sicredi um pouco mais para o agro, né? E a Uhum. Unicred um pouco mais para a área da saúde. O propósito delas é desenvolver o público de área de ação delas, né? Então isso acaba sendo um baita regulador pro sistema financeiro. Se tu não tivesse as cooperativas, provavelmente esse dinheiro ou ele ia estar restrito agora no momento de
do que a gente está vivendo, e as cooperativas acabam fazendo o contrário, assim, sempre indo pro lado oposto, e isso acaba regulando muito o mercado, assim. Então isso é muito salutar também para a economia do país também, né? Entendi. E pegando um outro viés, né, Lito, acho que dá pra gente pegar isso e linkar com, assim, com marketing, né? Porque, pô, eu preciso crescer como instituição financeira ou qualquer negócio, né? Porque não adianta, não é só filantropia, não dá para dizer que o cooperativismo é uma filantropia, pelo menos não. Precisa se preocupar com o lado social, precisa, mas é um negócio que precisa dar retorno pro seu cooperado, né? Precisa ter solidez, precisa ter segurança, porque o cooperado ele quer sentir segurança de pegar e botar o dinheiro dele lá e ter certeza que aquele dinheiro vai estar lá no outro dia, né? Uhum. E para isso tu precisa ter solidez, e para ter solidez tu precisa ser grande, tu precisa ter escala para isso. Aí como conseguir escala e propagar essas questões se tu também não bota um lado comercial aí dentro, sabe? De propagar. E talvez esse seja o pulo do gato, eu digo, de conseguir conscientizar essas pessoas que estão no front, que seriam os gerentes de relacionamento, do grande diferencial que se tem o cooperativismo para dentro do mercado financeiro, sabe? De empacotar isso melhor. Cara, não trazer a pessoa simplesmente para uma taxa, tipo assim, não, aqui eu tenho uma taxa menor. Porque depois ela vai te comparar com o banco, ela vai te cobrar outras coisas e ela vai te abandonar e ela só veio para isso aqui. Mas traz pelo propósito. Se tu começa a mostrar esse outro lado, que é o do cooperativismo, que tu é dono daquela instituição, que tu tem o poder de tomada de decisão, que tu está investindo na comunidade, tu pega a pessoa pelo outro lado, que é o propósito, Uhum. né? Que é o que não tem uma instituição financeira normal de mercado, né? Um Santander, um Banco do Brasil, tu não tem um viés, é diferente disso. Cara, e tu empacota isso aqui para um propósito, eu tenho certeza que se conseguir achar essa fórmula mágica, propaga muito forte o sistema Pô, cooperativismo, né? isso tem muito a ver com marketing, como tu falou, né? Então você conseguir passar essa mensagem do propósito da organização e hoje nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão dando muito valor à questão dos propósitos das organizações, né? Então, essa questão social, ela é muito importante. Hoje você tem infinidade de aplicativos aí na área financeira mesmo, né? Criptomoeda bombando, todo mundo baixando aplicativo. Eu sou um que estou brincando nessa área aí também de criptomoeda. Mas quando você coloca um propósito, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo que ele faz, ele conectado com relógio e tudo mais, ele transforma o seu suor, literalmente, as calorias que tu queima, em crédito. E esse crédito tem uma store lá que você pode trocar por. Olha que bacana, você conecta isso aqui, né? Teu relógio, no teu aplicativo, e ele transforma esse suor aí, essas calorias que você tá gastando, em créditos, e isso está ligado a uma store que você pode comprar produtos com isso. Então você compra produtos com suor, com calorias, né? Vamos queimadas, vamos dizer assim. Só que eles botaram um propósito lá que foi o que me fisgou. Eles botaram um propósito lá que você pode, durante um X período dentro do aplicativo, durante o dia, você pode assim, cara, nas próximas 2 horas eu quero dedicar as calorias, por exemplo, eu vou para academia. Então, eu vou lá e ativo essa função de que aquelas calorias que são queimadas durante aquele período, elas vão ajudar uma instituição lá na África. Eu escolho a instituição, entendeu? Nossa, isso me deu uma injeção, assim, porque, pô, olha que propósito bacana. Então além de transformar em créditos, esses créditos que eu estou gerando aqui não vai ficar para mim. Eu vou ajudar alguém lá do outro lado. E aí eles mostram, tem todo o envolvimento. Então essa questão do propósito das organizações, eu acho muito importante em relação à comunicação, você mostrar qual é o propósito. E o cooperativismo eu vejo muito isso. Então, assim, mostrar o propósito. Se você tem um propósito muito bem implementado nos cooperados, ele jamais vai te comparar com o banco, né? Então, essa questão do propósito eu acho muito, muito, muito importante, né? Então, e não é só na comunicação, no que você está colocando na mídia, mas como tu falou, o gerente de relacionamento que está ali no dia a dia com o cara, o próprio aplicativo, né? O próprio aplicativo ali, ele pode fomentar para conscientizar cada vez mais essas pessoas, sabe? E a tecnologia, não sei se faz sentido isso que eu estou falando para ti, né? Mas aí a tecnologia dando todo esse suporte para o cooperado como um todo, né? Cara, e é isso, né? Eu acho que não só nisso, eu acho que o ser humano ele vive por propósito, né? Isso parece um pouco clichê, mas se tu conseguir pegar isso e colocar isso em qualquer lugar ou qualquer atividade de negócio que tu consiga engajar por esse lado, é fator de sucesso, cara.
É um fator de sucesso muito grande. Tu pega um gerente de relacionamento que está na Unicred ou na Sicredi ou qualquer outra instituição cooperativa. Cara, é uma cooperativa, beleza. Mas tu precisa, cara, uma empresa precisa performar, as pessoas precisam trabalhar, precisam ser medidas por produtividade. Meio normal isso, né? E por vezes tu tem isso e a pessoa assim, não, eu preciso bater a meta, eu tenho que vender tantos produtos, tu começa a não ir pelo propósito, e sim mais porque tem alguém te cobrando. Uhum. Mas tu pode ter as duas coisas, né? Eu digo assim, se tu botar o propósito na frente disso, tu vai conseguir atingir as tuas metas inconscientemente, né? Desde que tu bote o propósito sempre à frente desse processo, né? Eu digo, existe processos e pessoas, né? Quando tu bota as pessoas muito à frente do processo, tu acaba desencadeando isso, né? Agora, se tu botar sempre a pessoa na frente, e eu boto pessoa como propósito, eu tenho certeza que as coisas começam a ter mais fluidez, assim. E o teu trabalho dentro da federação passa por isso, né? Passa por essa questão, essa estruturação de processos, de pessoas, né? Essa fase que você está lá dentro, você está trabalhando com isso, não tá? Isso, cara, isso é uma das frentes ali que a gente tá atuando, assim, né? São demandas bem específicas, mas existem. Cada caso é um caso, né? Mas basicamente é isso que a gente está conversando. A gente vem com uma proposição do modelo organizacional, né, que faça sentido realmente para a organização. Mas eu dizer o seguinte, né, eu preciso ter uma estrutura mínima adequada, preciso ter os processos adequados ou centralizados e automatizados para falar de que, né, que se o propósito é realmente fazer atendimento personalizado para o cooperado, eu preciso tirar isso, deixar as pessoas que lá estão com foco realmente nisso e olhar pessoas, né, o desenho da cadeira onde cada um está sentado antes de olhar as pessoas que lá estão. Uhum. Então vem muito com esse propósito, né? Assim, uma descrição de cargos adequada, né? O perfil ideal para cada cadeira que tu tá botando ali. Eu estou numa cadeira de controle ou numa cadeira um pouco mais comercial, um pouco mais negocial? Qual o perfil que eu preciso ter isso, né? A gente Uhum. trabalha com uma ferramenta, com duas ferramentas, tem o PPA e o PDA, que são avaliações comportamentais, né? Começa a ver níveis de controle da pessoa, se ela é uma pessoa mais extrovertida. Então, para isso, a gente desenha o perfil ideal para cada cadeira dentro da instituição, para depois fazer uma análise. Pô, essa pessoa tem o perfil para sentar nessa cadeira ou não, né? Claro, isso aqui é só um balizador, porque entrevistas comportamentais, a parte dos soft skills, dos hard skills, numa entrevista tu começa a ver que sim, não, essa pessoa consegue realmente, precisa trabalhar um pouco mais das competências, né? Talvez aqui eu preciso trabalhar uma competência diferente para esse profissional, dá para a gente fazer um programa de desenvolvimento com ele, então tu começa a focar isso aqui e tu começa a depois encaixar as pessoas, né, que estão dentro de cada uma desses, eu digo, não dá para dizer que é os quadradinhos, mas assim, nas cadeiras que se sintam mais confortáveis, né, cara? Uhum. Por vezes tu tem a pessoa certa no lugar errado, por vezes é só trocar essas pessoas e colocar É. numa outra lugar que tem mais aptidão de estar fazendo o que ela gosta, né? Sim, sabe que isso que tu falou é muito bacana, porque sabe o que que eu vejo em algumas organizações? E aí, não na parte de cooperativismo, mas organizações como um todo, eu vejo que o colamento um pouco desse tipo de definição. Então, eu não tenho bem definido ali aquela cadeira, vamos dizer assim, aquela descrição de cargo bem definida. Então, eu vou contratar um gerente de marketing, beleza, o gerente de marketing vai sentar aqui, né? Vai ser responsável por marketing. Aí acaba que eu não tenho uma determinação muito bem configurada sobre a entrega daquele determinado cargo, e qualquer coisa que entrega pode estar dentro ou pode estar fora. Porque eu não tenho uma determinada uma descrição muito bem feita, né? Eu não estou falando só de empresas pequenas, não. Tem empresas muito grandes que têm esse problema. E aí acaba que aqui você não sabe, acaba no final você não sabe o que medir. Eu vou deixar as pessoas mais soltas para elas trabalharem, né? Interagirem um pouco mais, influenciarem outras áreas e tudo mais, mas aquela pessoa não sabe se ela está entregando ou se ela não está entregando aquele determinado, o que ela precisa entregar dentro daquele cargo, para depois ela poder extrapolar outros. Então, essa questão da definição do cargo eu acho super importante para depois você avaliar essa questão que tu falou dos soft skills e hard skills, né? Tanto para contratação como atualização mesmo daquela área, né? Então eu vou, poxa, nessa área, porque não sei se tu concorda comigo, mas tem áreas alguns cargos e áreas que você vai priorizar um pouco mais o hard, aquele conhecimento técnico que aquela pessoa sabe, o poder dela de apertar um parafuso, vamos dizer assim, e outros cargos que você vai dizer assim, cara, essa pessoa, ela precisa ter um relacionamento interpessoal muito bom, porque ela vai ter um cargo de liderança, não existe cargo de liderança que não sabe lidar com pessoas, né? Pessoas é o princípio de tudo. Mas, enfim, ela precisa ter algumas outras habilidades que talvez a questão técnica eu consiga ensinar, né? Então, tem algumas coisas que eu
Na avaliação eu vou considerar o soft e o hard, mais ou menos por aí, não é? É isso aí, Lito. Eu digo, isso é extremamente importante olhar para esse lado dentro de qualquer instituição, seja ela cooperativista ou não, né? Eu acho que a pessoa jurídica ela precisa se preocupar muito com esse tema, né? Porque se tu der um emprego para uma pessoa, ela vai achar o que fazer. Isso é fato, né? E se tu não souber o que tu espera da pessoa, cara, foi o que tu falou. Ela vai te entregar o que te entregar se tu não falou nada. Aquilo ali tá ok, né? Não Aham. citar. E eu acho que um grande erro das corporações é começar a desenhar as cadeiras para as pessoas que lá estão. Acho que esse é um baita tiro no pé, né? Porque, cara, querendo ou não, tu começa a inchar uma estrutura por vezes que tu não precisa fazer isso, né? Porque tu não definiu exatamente o que tu precisa daquela área, daquele setor, dos entregáveis e o que tu espera de cada posição dessa, né? E as lideranças, eu acho que são papéis fundamentais para ajudar as empresas a se manterem num trilho, né? Então, ter soft e hard skills, eu acho que para a liderança precisa ter, mas principalmente o soft, né? Uhum. Cara, pessoas, se não conseguir tratar com pessoas, não consegue sentar numa cadeira de liderança. E eu vejo muitas pessoas hoje saindo hoje dessas cadeiras porque não tem o soft skill adequado, cara. Não consegue comunicar, né? Não consegue ter uma conversa, um diálogo com as pessoas e botar os propósitos do que elas estão esperando umas das outras, né? Cara, parece simples, mas é uma coisa muito complexa no meio corporativo hoje. Tu achar as pessoas, né, com esse viés, assim, né, de olhar a pessoa que está sentada do outro lado, mas também não separar o que realmente a empresa espera dessa pessoa, sabe? Eu acho que não confundir isso aqui, ter isso bem delimitado, mas nunca esquecendo que é uma pessoa que está lá do outro lado. Então eu vejo que isso é umas questões, assim, principalmente de onde eu venho passando, assim, de que as pessoas saem das posições muito por falta do soft skill, né? Principalmente nesses cargos de liderança. E você acha que a questão pós-pandemia aí influenciou alguma coisa nessa questão do desenvolvimento do soft skill? Nós passamos 2 anos trancados dentro de casa, né? E aí depois foi um retorno. Existe muito em algumas áreas, existe muito o home office virou benefício, né? Em algumas áreas, né? Então, tem gente que, vou citar assim na área de tecnologia, tem desenvolvedores, por exemplo, que falam assim, não, o cargo é o que? É home office? Não, é presencial, é híbrido? Não, não quero, né? Eu quero ficar trabalhando em casa. E o contrário também. Tem muita gente que assim, não, cara, pelo amor de Deus, eu preciso de ver pessoas. O ser humano, ele foi feito para conviver em sociedade, né? E isso tu acha que ocorreu alguma mudança no comportamento das pessoas em relação a isso? Ou passou a pandemia, o pessoal tá voltando ao normal e... Cara, com certeza teve uma mudança forte, assim, é difícil mensurar o que realmente foi disso, né? Eu posso passar um pouquinho da percepção que eu tive, mas funções principalmente que são muito ligadas a SLA, processos e medir, né? Que tu consegue fazer isso? Um programador ou uma área de contas a pagar, muito mais o que é operação. Isso não, eu acho que isso veio facilitar muito e ajudar muito a vida das empresas, né? Você não precisa ter mais uma estrutura, sei lá, de 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados, tu Uhum, pode ter essas pessoas trabalhando em casa, consegue medir produtividade dessas pessoas, né? Eu acho que isso são coisas que a pandemia veio e agregou positivamente, né? uhum, Outras coisas positivas é na função de liderança. Eu acho que desafiou muitos líderes aí, assim, ó, como fazer gestão à distância. aham. Como Nossa, fazer gestão à distância. isso foi terrível. E foi muito no erro e no acerto, né? Eu acho que todo mundo passou por isso que que trabalha com liderança, com equipe, de como que eu vou tratar e fazer um acompanhamento da pessoa, porque a pessoa está lá na casa dela, você não sabe se ela está trabalhando ou não. Né? Quando tu tem essas áreas mais simples, né? Eu digo de mensurar, beleza, tá me entregando, precisava que fizesse 10 fluxos, tá me fazendo 10 fluxos. Preciso fazer um follow-up aqui, ver se está tudo ok, beleza, tranquilo, gestão. Agora, quando tem áreas mais subjetivas de mensurar a produtividade, eu acho que isso acaba sendo. Foi um divisor de águas para a parte de gestão, assim, de como tu engajar e de como tu vê que essa pessoa está sendo produtiva dentro do ambiente que ela está, né? Eu acho que as empresas muito mais trabalhando muito mais no viés de pessoas, olhando mais e de confiar nas pessoas que estão trabalhando, né? Eu acho que esse talvez foi uma das grandes mudanças, assim, é de acreditar mais, de tu perceber mais com quem tu tá trabalhando para saber o perfil comportamental, se aquela pessoa realmente vai estar
trabalhando do outro lado da câmera que tu tá fazendo, ou simplesmente tá fazendo uma reunião contigo e não tá te entregando alguma coisa, né? Acho que isso veio muito a trabalhar ao lado das lideranças nesse desenvolvimento, assim, de como fazer esse tipo de gestão com essas equipes. Então, equipes menores, mais multidisciplinares, de alta performance, eu acho que isso aguçou um pouco mais o mercado para esse tipo de profissional quando olha em nível de liderança, né? Eu concordo 100%. E queria que você abrir um pouquinho agora o que esse teu trabalho que tu está desenvolvendo dentro da federação, tu explicasse um pouquinho como é que está sendo esse processo, porque tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Até onde eu entendi dessa avaliação dos processos, das pessoas, projetos de expansão, né? Não é uma filantropia, como você falou, né? Precisa ter resultado, precisa ter crescimento, tem que atingir meta, né? Então também não podemos fazer esse colar nesse lado de filantropia, não é isso, né? Precisa ter uma. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que está esse projeto, quais são os pilares de desenvolvimento desse teu projeto, e as dificuldades normalmente de um processo como esse, né? E, enfim, queria que tu explicasse um pouquinho como é que está esse sistema aí, pode ser? Pode ser, pode ser. Cara, basicamente a gente vem trabalhando desde 2009, eu acho, na Unicred, dentro desse projeto que a gente chama que é assessoria organizacional. Então a gente pegou já diferentes tipos de cooperativa ou com problemas financeiros realmente, não problema, mas assim não estou dando o resultado que eu deveria dar, preciso dar um pouco mais de resultado, o que tem aqui, os dirigentes perguntando isso, e outras não, outras dizendo o seguinte, cheguei num tamanho, tá ok, mas eu quero expandir, eu quero crescer, eu preciso me organizar para que eu tenha um crescimento mais sólido, né, do que propriamente tu crescer e tu dobrar o número de pessoas, não é esse o sentido, assim, é tu crescer e ver se realmente tu precisa dobrar o número de pessoas, né? Uhum. Então, vem com esse propósito, né? Então, quando a gente começa a fazer esses trabalhos, a gente vai para dentro da cooperativa, a gente faz entrevista com os dirigentes da cooperativa, com os executivos das cooperativas. Então, a gente foca muito nas lideranças, né? A gente acredita muito, assim, que tem uma piadinha que a gente faz, é assim, ó, não tem caixa ruim. Existe um gerente da agência que não viu que o caixa é ruim, né? Então não existe um caixa ruim, né? Então a gente acredita muito nas lideranças, né? Se tu acertar na liderança, com certeza o que vem para baixo dela vai vir forte, vai vir saudável, né? Então a gente faz muito esse papel de assessment então faz assessment com gerentes de agência e começa a ver perfil dessas pessoas, né? Então quando a gente vai para as agências, gerentes de agência, dentro a gente tem uma outra figura que instituições têm, o gerente administrativo, o supervisor administrativo financeiro, que também é uma outra liderança técnica dentro da agência. Então, para as agências a gente foca nisso e foca muito na questão de clima organizacional, né? Então, além de ter o assessment com os líderes ali da corporação, a gente começa também a fazer uma avaliação do clima organizacional. Então, a gente vai em todas as agências, conversa com todos os colaboradores, começa a fazer mapeamento dos processos operacionais e de negócio, né, para ver se tem oportunidades de produtos que ainda não estão utilizando, que possa ser utilizado. E aí, nessas conversas, tu começa a ver se falta capacitação do gerente de relacionamento. Então, tudo isso começa a fazer parte de um diagnóstico que a gente fala, que a gente apresenta depois para a cooperativa, né? E aí fica a cargo deles se eles querem fazer ou não, né? Então, faz essas propostas divididas dentro desses 3 pilares. Então, vem com uma proposta de estrutura organizacional, então com organograma mesmo, e por vezes a gente vai em corporações que não tem um organograma bem definido, assim, ou atribuições, assim, quem responde para quem, com coisas simples, assim, né? Qual que é o papel e atribuição e responsabilidade de qual que é o papel e atribuição e responsabilidade de uma agência? Ou de um centro administrativo. Dentro disso, existem funções ali dentro. Qual que é a descrição daquele cargo? O que tu está esperando daquela posição? Né? Existe algum fator para melhorar ali dentro, em termos de comportamentais, né, de pessoas, ou em termos de capacitação. Então, é feito toda uma avaliação focada dentro desses 3 pilares. Então, vem estrutura organizacional, processos operacionais e de negócios e pessoas. Então, a gente empacota tudo isso aqui e faz um programa de desenvolvimento para onde a gente passa e para a cooperativa. Esse é um projeto de 1 a 3 anos, cara. Esse é um projeto que acaba perdurando bastante, porque envolve mudança de layout das agências. Então, por vezes tem cooperativa aí com 15, 20 agências, né? Precisa passar por uma alteração de layout
não vai conseguir investir isso num curto espaço de tempo, por vezes isso vai se perpetua um pouco mais. Então eu digo, para cada projeto que a gente entra, existe uma particularidade diferente. E aí você vai passando de cooperativa. Na verdade, vamos dar um passinho um pouco atrás também para explicar um pouquinho de como é que funciona isso, né? Estava me explicando um pouquinho antes da gente começar de como é que funciona, porque cada cooperativa tem a sua independência, que responde a padrões da federação como um todo. Acho que é legal explicar um pouquinho como é que isso funciona, né? É legal, assim, o sistema cooperativo, existe alguns modelos, né? A gente pega o sistema AILOS, né? Que a origem é Blumenau, é um sistema de 2 níveis, ou seja, não existe uma confederação, existe apenas uma central e as cooperativas são filiadas a essa central. E a Unicred, como o Sicredi ou Sicob, são sistemas de 3 níveis que a gente chama. Então, tu tem as cooperativas singulares, as centrais a quais elas são vinculadas, e tu tem uma confederação também. Então, no caso aqui, a Unicred possui 4 centrais, e essas centrais, essas cooperativas que são filiadas a ela. Então, a gente está num sistema de 3 níveis. Hoje eu atuo na confederação, basicamente o papel da confederação é a centralização de serviço. Então a gente está puxando todas as partes de serviço de back-office para dentro dessa confederação. E tem toda uma parte de gestão de risco das cooperativas e a gente cuida da parte de expansão, assim, divisão territorial, né? Poxa, são 30 cooperativas dentro do país. Existem áreas que ainda não estavam com detenção de nenhuma delas. Aí criar regras e políticas assim de expansão. Quem que vai para cada centro? O que se espera de cada centro? Então, isso é o grande papel da confederação. Então, zelar pela marca e fazer com que a gestão de risco e o desenvolvimento ocorra, né, em todo o país. E aí, olhando particularidades das cooperativas. E aí, cada cooperativa dessa, por vezes, umas andando muito bem ou se reestruturando já há alguns anos, e outras talvez mais novas, com essa necessidade de rever o modelo organizacional, ver se está indo pelo caminho certo. Então não existe uma lógica de dizer que todas as cooperativas passam por esse trabalho. Não, tem cooperativas que não precisam passar por esse trabalho. Mas por vezes o dirigente da cooperativa vê assim, poxa, talvez tenha uma oportunidade de eu fazer um trabalho diferente aqui. Então a gente meio que trabalha como uma consultoria dentro da confederação para a cooperativa, para um trabalho de desenvolvimento dela. Ah, entendi. Mas as cooperativas elas são independentes, assim, no sentido de que existe um gestor dali que ele Isso. tem a sua autonomia para execução. Na verdade, entre aspas, essa consultoria que é o teu trabalho, ela não é uma Não, determinação, né? não. Ela é uma orientação, vamos dizer assim, Nada né? impositivo, isso aí. Nada impositivo, né? O princípio é o seguinte, né? A cooperativa que a gente chama de singular, e aí se diz que as cooperativas têm a sua singularidade e o livre-arbítrio de gestão. Porque como é um grupo de pessoas, né? Então tu forma uma cooperativa, mínimo 20 pessoas, tu define que tem um conselho de administração, remunerado ou não, tu tem um presidente, mas todos que fazem parte eles são donos dessa cooperativa. Por isso que a tomada de decisão é pura e exclusivamente dessa cooperativa, né? Então tu tem as assembleias anuais, onde tu tem um planejamento estratégico, tu apresenta isso, tu bota um norteador e depois no final do ano tu vai fazer prestação de contas pro teu quadro né, pros donos, tu vai dizer assim, o que aconteceu esse ano, o que teve de resultado, tu vai fazer prestação de contas. E ali todo mundo tem poder de tomada de decisão do que vai fazer com a cooperativa. Por isso que ela tem a sua autonomia em gestão, né? Por isso que não existe alguma coisa que é impositiva. Porém, eu brinco assim, o sistema, isso eu escutei até da pessoa que trabalha lá comigo, do Vladimir, né? Dá pra gente fazer uma analogia assim com o casamento, né, Lito? O casamento e o livre-arbítrio dentro de um casamento é igual a cooperativa lá, né? Ou a singularidade, se dá pra gente comparar isso, né? O livre-arbítrio de um casamento e a singularidade da cooperativa. Tu casou com uma pessoa, tu tem regras mínimas de convivência, né? Tu vai ser fiel, tu tem a tua regra. Mas não quer dizer que tu não pode fazer. Pode fazer, tu pode, mas tu tem consequências pra isso, né? Então, mas tu decidiu viver num sistema de casamento. Então, tu tem regras mínimas de convivência ali com outra pessoa. É o simples. E o cooperativismo é a mesma coisa quando se diz em singularidade. Existe esse poder de tomada de decisão? Existe. Mas a partir do momento que tu aceitou fazer parte de um sistema, tu tem regras a cumprir dentro desse sistema, né? Tu precisa cumprir todas?
Talvez não, mas tu tem também algumas consequências que talvez tu vai assumir ali na frente se talvez tu não seguir essas questões, principalmente de órgão regulador, né, existe várias Sim. questões aí dentro. Então, basicamente é isso, né, então, a confederação ela é dona da marca, né, ela tem que cuidar da marca, porque se uma cooperativa faz alguma coisa, isso vai impactar no Brasil inteiro. Então isso é um dos grandes papéis dela, assim, de preservar a marca, né, então como as cooperativas estão atuando, e para isso a gente faz esses trabalhos, então nunca alguma coisa muito impositiva, mas a gente vai, assim, com um trabalho mais orientativo quando vai tratar de algum assunto específico dentro de cada cooperativa. Ah, legal, bacana. E esse trabalho que você está desenvolvendo, quando você pega uma cooperativa, você trabalha com várias cooperativas ao mesmo tempo no desenvolvimento, nesse desenvolvimento do projeto, ou é algo que eu vou pegar eu vou pegar uma cooperativa, vou desmembrar aquilo ali tudo, vou fazer todo o processo, empacota, entrega, vai para a próxima? Não tem uma matemática exata, assim, hoje a gente tem 3 projetos rodando, para te dizer assim, desses trabalhos, assim, né. Um que eu acho que dá pra que é uma cooperativa lá eh, do interior do Rio Grande do Sul, que para mim foi um case, assim, da velocidade como eles começaram a implantar o projeto, né, eles não pegaram um projeto do Andrei ou um projeto da confederação. Uhum. Eles entenderam que aquele era um projeto de desenvolvimento, botaram no braço: "Não, daqui esse projeto que esse projeto é meu agora". Então isso dá muita velocidade. Então vai depender muito das pessoas que estão na frente, na liderança das cooperativas, né, ou da cabeça aberta de um dirigente para aceitar as proposições de melhoria. Então não tem uma matemática exata ali para fazer isso, né. Algumas cooperativas não adianta nem talvez fazer um trabalho desse de reestruturação, por vezes talvez o caminho mais fácil é se unir com outra cooperativa. Então tem uma premissa, às vezes tu vai fazer um diagnóstico e vai dizer assim: "Poxa, eu acho que para a vida, pra perpetuidade da cooperativa, o caminho mais adequado seria se juntar com outra cooperativa, para Uhum. que fique mais robusta, ganhe escala, tenha mais condições de investir dentro do próprio quadro associativo, para que tenha mais capacidade de investir na comunidade, né". E, cara, como é que, como é que eu vou dizer assim, quais são as principais barreiras que tu tem num desenvolvimento desse? Porque eu acho que inevitavelmente a gente vai passar por pessoas, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as principais dificuldades que tu tem quando tu vai implementar um processo desse de reestruturação organizacional como um todo, que é essa experiência que tu está tendo agora. Quais são as principais dificuldades que tu tem quando tu vai entrar numa empresa como, pode ser em âmbito geral, né, como um todo, não exclusivamente da cooperativa, mas como é que tu vê as principais barreiras para um projeto como esse, né, de reestruturação organizacional? São pessoas, são processos, a tecnologia, recurso, né? Como é que tu vê isso? É muito, acho que na grande dificuldade realmente é pessoas, realmente, assim, porque toda mudança ela dói, né, Lito? Toda mudança ela não é confortável, né, o processo de mudança ele é desconfortável. Hum. Então, quando tu pega cabeças de pessoas que estão na liderança dessas empresas, né, tu pode botar os dirigentes, os próprios executivos, e tem uma figura mais aberta de mudança, isso acaba facilitando, mas por vezes algumas pessoas são um pouco avessas, assim, por mais que no discurso ela te diga que ela quer fazer algumas coisas, Na prática, mas na prática aquilo não vai, segura, centraliza, tem dúvida, mas eu acho que faz muito parte da curva da mudança, não sei se tu já viu a curva sim. da mudança ali, de ser resistente no começo, de sofrer bastante, e isso pessoas, né, então tudo vai depender de cada pessoa que tu vai ter lá na ponta liderando esse processo. Se tu tem pessoas mais abertas ou que já passaram por esse processo em outras empresas, e cara, processo de reestruturação isso é de pessoa jurídica, né, é normal, para que uma empresa ela se reinvente, ela precisa estar toda hora se revendo, né, se revisitando processos, pessoas, estrutura. Isso eu digo que é um círculo virtuoso e necessário, né, um PDCA Uhum. dá para dizer, né. E quando tu tem pessoas que têm mais experiência nisso, o processo flui muito mais. Outras não, a gente pega alguns casos, assim, de dirigentes, né, dentro do meio médico que abriram a cooperativa há 25 anos atrás e eles continuam sentados na cadeira de presidente, assim, não pensaram num processo sucessório, né, talvez dentro do meio ou da praça que eles têm não conseguiram ver outras lideranças e eles têm muito uma figura muito de não só dirigente, mas executivo também. Então se confunde muito o papel estratégico, mas se meter um pouco na operação, porque acha que se não colocar a mão na operação, o negócio não anda. Então, se tu tem isso mais apegado dentro de um dirigente, dentro de uma empresa dessa que não consegue separar o processo de governança, né, assim, deixar assim, ó, deixa que com o conselho
E os presidentes e vices vão cuidar das estratégias e para que lado a cooperativa vai, ou o negócio vai, e deixa com que o corpo técnico, os executivos toquem a parte operacional e me entreguem aquilo que foi planejado, né? Acho que esse é a grande sacada ali. Quando tu consegue separar esse processo, que tu consegue fazer com que o dirigente seja realmente dirigente, o executivo, e não tenha esse sombreamento entre os dois, o processo flui muito mais, né? E tudo pessoas. Você vai pegar né? em comportamento de pessoas, né? No final das contas são as pessoas que entregam, né? Mas eu queria tentar trazer o nosso papo para um outro viés, que é o seguinte: dentro desse processo todo que você faz, de reestruturação organizacional, enfim, desse processo que você está lidando com pessoas, processos, produto também, né? Entregas, metas e tudo mais. Queria baixar um pouquinho e a gente falar se existe alguma metodologia que você particularmente acaba utilizando, adaptando alguma coisa. Quando tu fala de reestruturação, você também está falando sobre medir, né? Então você se sabe se está indo bem ou não a cooperativa, é porque você está medindo. Uma empresa como um todo, você está medindo. Para medir, para aplicar aí um planejamento estratégico e aplicar um planejamento estratégico, você tem algumas tecnologias também. Então eu queria tentar trazer o nosso papo, se fizer sentido para ti, a gente falar um pouquinho aí, pode ser em âmbito geral, das metodologias, e as tecnologias, né, de gestão, né, no Brasil, nós passamos por uma fase, alguns anos atrás, onde a tecnologia, na verdade, de medição de gestão estratégica, era muito famosa, o BSC, por exemplo, Balance Scorecard. Então, tinham várias consultorias pelo Brasil inteiro especializadas em implantação de BSC. Muitas deram certo, muitas deram errado. Vários estudos acadêmicos trouxeram essa questão de, cara, por que o BSC é adaptado ao Brasil ou não, né, na gestão estratégica como um todo. Enfim, queria trazer nosso papo para ver se faz sentido a gente falar um pouquinho sobre método envolvendo isso tudo e tecnologias também. E hoje, né, antigamente, vou falar em 10 anos atrás, tu fazer a implantação de um BSC, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia de medição organizacional, era super difícil, né? Eu não tinha sistema para isso. Hoje tu chuta uma árvore e tem um monte de sistema que faz um monte de medição completamente. Então, queria, né, a gente falasse um pouquinho sobre método e tecnologia disso. Se fizer sentido para ti. Não, beleza, acho que dá pra gente navegar um pouquinho nisso. Eu acho que é essencial tu medir pra tu saber se tu tá chegando onde tu quer ou não, né? Ou a não ser que tu não tenha algo que tu desenhou onde tu queira chegar, né? Aí qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, exatamente. Mas, cara, o que eu vejo, assim, é evolução de tecnologia, realmente, dentro do sistema. Quando tu olha e tu desenha um norteador, tu olha números macros, tu olha para dentro de um sistema e dizer o seguinte: quero atingir 1,5 milhão de cooperados. O que eu preciso para fazer isso? Então tu tá indo muito aqui na camada de cima, né, dentro desses números. Desenhar esses grandes números eu acho que acaba sendo mais tranquilo, eu digo, não é fácil, mas para saber o quanto atingir de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas eu acho que depois o medir isso que começa a ficar um pouco complexo, né? Né? E quando tu começa a dividir isso, pensa um sistema de 3 níveis, né? Eu tenho as cooperativas, a central e a confederação, né? Mas quando eu olho cooperativas, eu tenho dentro de cada cooperativa, talvez eu vou ter 15, 20 agências. Então, dentro de uma cooperativa, tu tem 15, 20 unidades de negócio. E dentro de cada unidade de negócio, tu tem X gerentes de relacionamento que precisam produzir para que esse número aqui em cima seja alcançado, né? Nossa, muito complexo, né? É complexo. E a medição, eu digo assim, quando tu começa a querer medir produtividade por pessoas, isso começa a ser algo bem complexo, né? Porque tu tem N sistemas, tu precisa integrar esses sistemas. Nossa. E tu precisa achar uma maneira de que tu diga assim, tá, o que é viável que uma pessoa consiga produzir durante 30 dias? Então, acho que esse é um baita desafio. Acho que alguns a gente tem, não tecnologia própria, também a gente pega tecnologias de outras empresas, mas eu acho que a grande sacada é quando a gente consegue implantar dentro desses trabalhos esse processo de medição por gerente de relacionamento. Né? Então, tu conseguir fazer isso atrelado à remuneração, né? Atrelado à produtividade realmente, que tu consegue realmente ver assim, o que é o mínimo aceitável. Quantas carteiras de cliente um gerente de relacionamento consegue atender? É 200, é 300 pessoas? Depende.
que renda que esse cara trabalha com alta renda, média renda, baixa renda. Então isso começa a ver um processo mais complexo, mas eu sou muito mais do simples, assim, né, Lito? Eu acho que quando a gente começa a botar muita complexidade dentro desses processos, as coisas tendem a não funcionar de maneira adequada. Uhum. Então, eu acho que quando a gente olha a metodologia, assim, tentar ser da maneira mais simples, assim, principalmente quando tu vai passar as metas para uma pessoa, assim, cara, não vem com 55 produtos e passar a meta de 55 produtos para um gerente de relacionamento. É praticamente impossível que a pessoa vai conseguir te bater todas as metas, mas assim, o que é o Pareto disso, né? O que vai me dar resultado disso? Uhum. Pô, eu sou uma cooperativa de crédito, né? Ou o meu negócio é vender crédito. O meu crédito eu tenho que estar bem ponderado ali na precificação dos meus ativos e passivos, para saber se aquele risco ali é retornável, beleza, mas assim, quanto que eu espero de uma carteira de crédito de um gerente de relacionamento? Ah, depois eu vou no terceiro pilar de produtos. Ah, beleza, eu separei o simples, né? 3, 4 itens de meta e eu faço esse cara vir ao propósito. Então eu estou medindo esses 3, 4 produtos, que é o que me dá rentabilidade realmente, mas eu boto propósito para esse cara e começo a ensinar ele a vender os produtos que eu falei para ele dentro de um propósito. Uhum. Então, acho que a metodologia, eu acho que seria isso, né? Assim, é tu engajar a pessoa no propósito, tu conseguir mensurar poucas coisas, mas as coisas realmente do core do negócio, e tu conseguir medir isso mensalmente de indivíduo a indivíduo, assim. Acho que esse é o grande segredo para que tu consiga juntar tudo isso dentro de um pacote e atingir um objetivo lá E sabe o que que eu macro, vejo? né? Eu vejo, cara, tenho muitas empresas que elas, a tecnologia ela tá muito fácil. Hoje tem software para tudo. Enfim, nascendo, cada dia nasce uma aplicação nova aí, então é muito fácil. Eu vejo muitas empresas, as empresas elas se pautam em tecnologia. Então, eu vou pegar esse software, né? Eu, na consultoria recente, eu passei exatamente por isso, onde a empresa ela tinha lá, ela gastava lá R$ 20.000 em ferramentas, em tecnologias, entendeu? Que era software que media isso, software que media aquilo, software que tem isso, software que tem aquilo. E aí ela, pessoa, em termos de método, ela não tinha nada. Ela não tinha nenhum método implantado. Então isso que tu falou do simples, né? Que eu sou do simples, isso eu acho muito importante. E eu acredito muito isso, né? Com os nossos clientes, eu falo bastante isso. Cara, implanta o básico. Deixa o processo bem definido, as pessoas entendendo o que elas estão fazendo, respondendo para quem, fazendo o quê. Se deu problema aqui, aonde é que eu vou buscar recurso para resolver esse problema, deixa isso muito bem claro. Meia dúzia de métricas resolvem a produção daquela pessoa. Depois você vai atrás de uma ferramenta que se encaixe nisso que você está fazendo. Muitas empresas, elas vão lá, contratam a ferramenta e agora você tem que preencher esse monte de coisa. O que que acontece? Falar sobre CRM, por exemplo. Isso acontece muito em empresas com CRM. Pô, agora, a partir de agora, você tem um CRM aqui. E aí você muda o processo de um vendedor que estava dando meta, estava batendo meta, mexe no processo do cara. A partir de amanhã, você tem que preencher esse monte de formulário aqui, né? Porque para eu medir você lá no final para saber se você está trabalhando bem ou não. O que vai acontecer? Resistência das pessoas para a implantação de uma nova tecnologia, um método que não foi bem estabelecido. Ou seja, a tendência disso aí dar problema é muito grande, né? É muito grande. Ao contrário de que se você estabelece o processo bem definido, olha, você está vendendo? Beleza, você está vendendo. Vamos entender um pouquinho mais essas pessoas que você está vendendo, né? Você conhece bem essas pessoas, né? Talvez alguns gatilhos, alguns scripts que você faz na sua abordagem podem te dar mais informações para otimizar o seu processo. Vamos pilotar? Pilotou, valeu, entendeu? Vai para o próximo passo, né? E aí depois que você tem um processo bem implantado, aí sim que a tecnologia faz sentido. As organizações, eu vejo elas muito trazendo a tecnologia para resolver problemas que elas não tinham, entende? Entendeu? Tu vê um pouco disso, até saindo do mundo do cooperativismo, né? Vejo, cara, eu acho que tem soluções caseiras simples mais efetivas do que muitas ferramentas, né? Tu pega, esse CRM é um baita de um exemplo, assim, né? Se eu pego isso não só dentro da Unicred, qualquer lugar que eu vou, assim, que eu vejo ferramentas de CRM, tu bota isso na mão de um vendedor, tu vai dar 50 opções para ele ali dentro, ele vai ficar o dia inteiro olhando CRM e vai esquecer de fazer venda. Então tu perde, tu faz esse cara sair do foco dele. Agora diz assim, ó, foca em duas coisas aqui, simples. Não fica olhando, eu vou te entregar pronto isso aqui, não precisa aqui olhar isso aqui. É o que tu falou, é desenhar bem o processo, é pensar numa comunicação assertiva,
fazer um piloto, né, uma versão de que, cara, faz sentido, isso aqui tá dando certo para eu mudar toda a estrutura que eu tô trabalhando hoje, né? Hoje eu vou trazer uma ferramenta, vou botar 50 processos dentro dessa ferramenta, do dia para noite, vou dizer assim, ó, amanhã todo mundo sai utilizando isso aqui. Uhum. Isso com certeza é fardar o insucesso, né? Tipo, tu já viu ali que tu já começou errado. E eu acho que o que as corporações pecam muito nesse sentido é o seguinte, a gente fala muito em planejamento, mas, cara, planeja como vai implantar isso aqui, né? Vê se faz sentido isso. Implanta isso numa versão pocket, né? Vê Uhum. se realmente aquilo ali vai fazer sentido e dar certo ou não, né? E daí tu implanta o simples para depois tu ir agregando dentro dessa metodologia mais um produto ou mais uma outra funcionalidade. É muito mais simples, porque todo mundo já pegou o conceito, né? Tu só vai estar embarcando um item diferente dentro dessa tua metodologia. Exato. E tu sabe que isso que tu falou me lembrou uma coisa. Tipo, quando você tem uma dificuldade muito grande também, quando você está falando de estrutura organizacional, passando por uma questão estratégica também, né? Planejamento estratégicos, assim, tudo mais. Quanto maior você tem uma empresa, você tem um problema de conscientização das pessoas, né? Então, o que que é estratégia? Né? Já começa por aí. Quando você tem uma empresa muito grande e você tem as pessoas que têm uma meta para bater lá, ela não sabe quanto que essa meta influencia a meta do outro, que influencia a meta do outro, e que vai ajudar isso no planejamento estratégico como um todos, né? Vamos falar sobre OKRs, né? Então eu não sei qual é o meu OKR, meu resultado-chave, que vai contribuir para o do meu líder, que vai contribuir para o líder do outro, que vai contribuir para o OKR, para o objetivo geral da organização como um todo. E aí as pessoas, qual é a estratégia? Eu vejo muita dificuldade das pessoas implantarem a mesma visão estratégica do topo até a base, né, na parte operacional. Então, qual é a estratégia da empresa, né? Aliás, o que que é a estratégia? Tem um autor, o Barney, ele traz uma ilustração que mostra um monte de pessoas com os olhos vendados, pessoas das empresas com os olhos vendados, tocando um elefante. Aquela é a representação dele da implantação de uma estratégia, né, dentro das empresas. Então, o cara que está tocando a tromba, ele vai dizer assim, putz, a estratégia é um troço comprido, tem 2 furinhos ali e tal. O que está tocando a orelha vai ser não, a estratégia é um negócio plano, meio mole, meio grande. Então, cada um tem uma visão do que é a estratégia da empresa de uma forma diferente. Unificar essa visão para toda a cadeia das organizações, falando de liderança, né? Mais de liderança, é extremamente complicado. Quanto maior é a organização, mais difícil é isso, você conseguir implementar a mesma visão estratégica para todos os níveis, né? E aí, depois que isso tiver bem implantado, você conseguir todo mundo de olho aberto olhando o elefante, vamos dizer assim, aí você consegue descer um pouco mais e as pessoas contribuírem para aqueles objetivos. Então, olha, então eu tenho uma estratégia organizacional, e aí eu tenho os objetivos organizacionais, eu tenho o objetivo das áreas e eu tenho meus objetivos. Todos eles têm que estar ligados. Só que isso é complexo pra caramba, né? Tipo, falando pode parecer um pouco simples, mas isso é extremamente complexo, né? Ô, Lito, bem complexo, eu volto de novo. Eu acho que se tu conseguir botar a estratégia dentro do propósito e tu engajar as pessoas pelo propósito, eu acho que isso começa a ser mais fluido, né? Porque se tu tem uma estratégia, tu tem um objetivo, a empresa tem um objetivo, mas não cola com um propósito de alguma coisa, por que isso? Ou por quê? E trazer esse porquê e esse propósito muito forte, que faça sentido para as pessoas que ali estão. Acho que isso é uma grande a questão chave para tu conseguir fazer esse engajamento, né? E tu nunca perder esse tipo de comunicação, né? Como que tu vai comunicar os diferentes níveis de empresa? Tem pessoas de um nível de senioridade muito baixo, outras médias, outras mais altas, mas assim, como que tu faz isso permear para toda a organização? Então, dentro desses trabalhos que a gente faz, né, a gente vai até assim, se o gerente de relacionamento, a pessoa lá tem um propósito e sabe qual que é o objetivo da empresa, o que que é o planejamento estratégico da empresa, cara, pode ter certeza que essa empresa tá indo bem, né? Porque tu conseguiu chegar na ponta, todo mundo tem esses propósitos, né? Mas eu acho que só cola isso quando faz um trabalho muito forte do propósito, do negócio. Então, eu acho que essa é talvez o grande desafio de um gestor de qualquer empresa, é de conseguir passar os objetivos estratégicos ou o norteador da empresa e atrelar isso com um propósito muito forte das pessoas que estão ali dentro. Porque para as pessoas que estão ali dentro, precisa fazer, o negócio precisa ter um propósito. Né? Muitas pessoas não estão ali simplesmente só pelo dinheiro. Pelo dinheiro, tu pode ir para outro lugar e te traga ou te agregue o propósito que tu tem de vida também, né?
Então, eu acho que colar propósito das pessoas com o propósito da empresa e das pessoas que lá estão, essa é a grande sacada, eu acho que de qualquer corporação, sabe? De conseguir pessoalizar um pouco mais isso, né? Eu vejo algumas empresas, até de tecnologia, conseguindo ter um sucesso bacana em relação a isso, até pelo propósito dos próprios produtos, né? Umas startups aí de tecnologias, startups que têm cunho social. Eu acabei de dar o exemplo de um aplicativo, mas tem várias empresas, eu vejo muito na área de tecnologia, várias empresas de tecnologia que conseguem, no produto em si, já ter um propósito. Aí eu acho que quando o produto em si já tem um propósito extremamente claro, já fica até um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? Agora, a organização como um todo, né, vendo uma cooperativa de crédito, né? Vende crédito. Muito fácil se assemelhar a um banco, né? E dizer que assim, não, vende a mesma coisa, mas é um pouco diferente. E plantar isso putz, deve ser extremamente complicado, né? É complexo, principalmente quando tu pega os profissionais, grande maioria dos profissionais, tu vai te trazer de instituição financeira fora que não conhece o sistema cooperativo. Então, além disso, tu não tem só o propósito da empresa, mas assim, de tu capacitar essas pessoas, de mostrar o que são o que é um cooperativismo, de onde veio o cooperativismo. Cara, a pessoa ela precisa entender e precisa gostar dessa filosofia. Antes de mais nada, antes de vir até o propósito do que a cooperativa está esperando, né? Então, eu acho que quando consegue fazer isso de maneira assertiva, tem sucesso, tu engaja as pessoas, tu retém essas pessoas, tu puxa elas pelo propósito, né? E depois tu coloca o propósito da empresa, né? Que tem muito a ver com o negócio ali, quando a gente fala de cooperativa. E, tipo, como que dentro de um sistema do cooperativo desse, né, da Unicred, como que vocês conseguem trabalhar, se trabalham e como que consegue trabalhar a questão de inovação, né? Hoje, vamos dizer, inovação virou a palavra, é, vou dizer de moda, mas enfim, é muito popular e todo mundo busca inovação o tempo todo, inovação o tempo todo. Existe até a gente já falou isso quando a gente estava conversando com o Rafael Frasson, psicólogo, a gente falou um pouquinho sobre isso também. A inovação, ela virou popular e as pessoas perderam até o conceito do que é inovação. Porque inovação para algumas áreas, elas trazem, o pessoal está tratando como fazer diferente. Fazer diferente é inovação. Na verdade, não é. A inovação, ela só é inovação se ela proporciona vantagem competitiva para a organização. Se você, cliente, não entender aquilo como um diferencial competitivo, que pode ser o próprio propósito, ele não é inovação, né? A inovação, não adianta só ter um aplicativo, se o cliente não percebe que aquilo ali realmente tem uma vantagem na vida dele. Hoje, por exemplo, o aplicativo da Unicred faz uma diferença extremamente violenta. Então, só a inovação ser isso, se é percebido pelo cliente, é uma vantagem competitiva no mercado, né? Como é que você vê isso dentro do cooperativismo como um todo, a inovação dentro é possível, né? A inovação dentro e como é que ela é tratada dentro do sistema como um todo? Cara, são percepções bem distintas, assim, de novo, né? São 30 cooperativas, pegando o exemplo da Unicred, são 30 cabeças de dirigentes diferentes, de executivos diferentes, e por vezes esse tema vem muito. É isso e ESG, dá pra gente dizer que são os dois temas É do, verdade. do momento, ESG né? também. Cara, e por vezes eu vi movimentos, não só dentro da Unicred, de outros sistemas cooperativistas também, de dentro da própria cooperativa criar uma área de inovação. Isso começa, beleza, tem uma questão, mas depois tu começa assim, tu precisa ter uma área de inovação dentro da cooperativa? Tu precisa ter uma área de SG? Ou será que a inovação não tem que estar presente em todos os indivíduos que estão trabalhando lá dentro, né? Começa a criar propósitos e é o seguinte, cara, todo mundo aqui precisa pensar em maneiras de inovar. E eu chego lá do assunto inicial que a gente estava falando, que tu falou assim, poxa, virou um pouco parecido com banco, eu não estou sentindo mais uma proximidade com o meu gerente de relacionamento, e eu acho que isso é o inovar de cada um deles que estão lá na ponta, né? Se tu passa esse conceito da inovação para todo mundo, eu acho que do propósito, tu começa a engajar teu gerente de relacionamento e dizer assim, o que eu vou inovar na maneira que eu estou atendendo o Lito, para trazer o Lito de volta dentro das agências, não para fazer a autenticação do documento dele, mas para fazer uma consultoria financeira para ele. Isso começa a botar isso dentro da corporação e que todo mundo entenda que todo mundo que está dentro da corporação precisa ter um viés de inovação. E esse viés de inovação é do que eu estou fazendo. Isso aqui está me agregando pro meu cliente final. Ele está sentindo, ele está percebendo isso que eu estou fazendo diferente.
Então, tu criar esse conceito e tu conseguir propagar esse conceito dentro da corporação, eu acho que é o mais desafiador, né? E aí isso, cara, eu digo que é um trabalho de igual pastor de igreja, né? Tu vai botar a Bibliazinha embaixo do braço, tu vai botar esse propósito e tu vai falar isso e tu não vai cansar de falar isso. Tu vai botar isso dentro de programas de formação, de treinamento. Tu vai ter que fazer com que os líderes, né, percebam isso e propaguem isso para suas equipes. Então é um trabalho, eu vejo, de construção bem de mais longo prazo. Cara, e dá para pegar isso e botar ESG no meio. ESG é a Uhum. mesma coisa, né? Principalmente para o meio cooperativismo. Cara, é só tu empacotar de uma maneira diferente. A própria filosofia do cooperativismo é ESG na essência, né? Uhum. Tu tá falando de governança, tá falando de meio ambiente. Cara, existem leis já, tipo, tu não vai liberar um crédito para uma empresa que tá fazendo mal para a sociedade. Pô, tu Uhum. precisa fazer uma avaliação disso. Pô, isso é ESG. Pô, tu tá implantando um modelo de governança dentro de tu dar segurança para o teu associado lá. Isso é ESG. Né? Então, só que isso tem que estar impregnado na corporação como um todo, não precisa ter uma área específica olhando para isso. Acho que todos os indivíduos da corporação precisam ter inovação e pensar no ESG, entende? Isso como Tem a ver com a cultura, né, organizacional. cultura Isso tem organizacional. que estar dentro da cultura organizacional que você implanta, né? Pô, mas aí vem um ponto, né? Deixa eu te, porque aí me veio com uma curiosidade. Como é que deve ser muito difícil, mas como é que você implanta uma cultura organizacional dentro de um sistema é, da cooperativa como um todo, nesses níveis que tu tem, nessa independência que existe, nessa singularidade que existe e tudo mais, como é que vocês trabalham, ou se tem algum tipo de trabalho em relação a isso, para implantar essa cultura? Deve ser muito É complicado. bem desafiador, Lito, assim, a gente, nesse processo, a gente tem, dentro desse modelo que a gente está falando, talvez um terço das cooperativas dentro desse modelo, e a gente vê que isso é um alicerce, tipo, tem uma padronização de estrutura organizacional, de modelo organizacional, ele é um alicerce para tu começar a construir políticas que consigam chegar isso para todo mundo de maneira igual. Então, acho que esse é o primeiro desafio que a gente tem. Tipo, quando tu tem uma única empresa, acho que facilita um pouco, porque vem meio que top-down. Essa aqui é a estrutura organizacional, essa aqui é a função, é isso aqui que eu espero de cada área. E eu vou começar a trabalhar a cultura em função do meu propósito, beleza? Acho que é mais simples. Quando tu começa a pegar 30 empresas diferentes, né? E tu não tem uma padronização organizacional primeiro, começa a ficar mais complexo ainda. Nossa. Então a gente está indo por fases, assim, eu digo que seria primeiro, vamos no simples primeiro, vamos padronizar o básico, estrutura organizacional, políticas, né? Depois de estrutura organizacional, porque tudo que vem de uma corporação, se eu não tiver uma padronização, eu não consigo ter uma descrição de cargo. Você não pensa, eu vou ter 30 descrições de cargo diferentes. Eu não vou ter um processo de retenção ou de recrutamento e seleção. Eu vou ter 30 processos diferentes, porque tenho 30 empresas diferentes dentro do mesmo segmento que tratam diferente de maneira diferente. Como tu cria políticas em função Nossa. disso? Então, esse é o basilar para que a gente comece a desenhar essas políticas básicas iniciais, né? A gente já está trabalhando isso. Mas para que depois tu consiga chegar de maneira mais assertiva com essa cultura para a empresa, né? Como um todo. E aí, assim, cara, eu trabalho ali, a gente tá falando de cooperativa, eu trabalho na confederação, que tem toda uma parte de tecnologia. Daí sim, poxa, daí tu tá dentro da parte de tecnologia, tu tá criando tecnologia e novos produtos. Pô, lá aí eu vejo que precisa de uma área de inovação, novos produtos, vai ter Uhum. seguro no app, vai aprovar, não vai, tá fazendo sentido pro cooperado, beleza. Eu acho que daí são questões mais específicas, mas a questão de inovação e da cultura precisa tá em todo mundo, né? Tem muitas empresas que fazem isso, né? Que você comentou de fazer um. Ah, vou fazer um núcleo de inovação. Aí agora o Andrei aqui vai ser o presidente do comitê de inovação, compra meia dúzia de máquina, contrata meia dúzia de pessoas ali, vocês são responsáveis pela inovação da empresa como um Uhum. todo, né? E aí passa 2, 3 meses, o que vocês estão fazendo? E não tem um processo, né, bem estruturado, porque a inovação ela também precisa de um processo. O que se espera, né, de um processo de inovação? Existem tipos de inovação, né? Existe inovação processual, existe inovação disruptiva, incremental, existem diversos tipos de inovação, né? A academia nos mostra isso, diversos tipos de inovação diferente. E o que você se espera disso, né? Na parte de produtos, né, grandes empresas mostraram para nós aí que áreas de inovação muito focada no sentido de, cara, qual é o principal objetivo, né? Testar e errar. Quanto mais rápido você testar e errar,
mais rápido a gente vai conseguir chegar num algo realmente que vai dar um diferencial competitivo pro usuário lá pro cliente final, lá na ponta. Mas eu vejo muitas empresas simplesmente isso, né? Você, não, você é responsável, tu sabe mexer em tecnologia, tu é formado lá em computação, então tá, vem cá que você vai ser responsável pela nossa parte de inovação como um todo. E não se sabe nem o que espera daquilo ali, né? E não que não tenha que ter esse modelo, eu imagino, né? Não que não tenha que ter esse modelo de uma área de inovação. Pode ter e funciona em algumas empresas. Mas o que se espera dela, né? É uma área como outra qualquer, que ela precisa ter entregáveis também, né? Então, o que você precisa? Que ela vai ser uma área que vai ficar ali olhando a chuva e vai ter um clique de uma ideia revolucionária que vai mudar a empresa como um todo? Nossa, se for isso, você está fadado. Se teu pensamento é esse, tu tá fadado ao fracasso num espaço muito curto de tempo, concorda? Cara, concordo, e é isso, Lito, assim, eu acho que talvez, assim, criar áreas com outras nomenclaturas, talvez isso também ajuda um pouco, né? O que tu tá esperando dessa área? Qual que é o escopo dessa área que tu quer criar algum produto diferente? Pô, beleza, ok. Eu acho que isso é bacana. Mas quando tu parece que tu bota uma área de inovação, a impressão, isso é uma opinião pessoal minha, assim, né? Pô, tu começa a dizer para toda empresa o seguinte: não precisa inovar, eu tenho uma área que está lá que vai pensar em inovação. Então, Ela tu vai tem uma entregar. área de processo, mapeamento de processo. Não precisa inovar aqui, tá funcionando do jeito que tá. Se tiver que mudar alguma coisa, eu vou esperar que a área lá de inovação venha me falar alguma coisa. Aí tu começa a engessar as pessoas, né, intelectualmente, né? Então, se tu tem uma área e um propósito para criar algum produto, alguma coisa diferente, não bota o nome inovação, bota qualquer outro Muito nome, bom, cara. é verdade. Mas cria na cultura organizacional que todo mundo precisa pensar em inovação, inovação no dia a dia. Como que eu estou atendendo meu cliente? O que eu posso fazer melhor? O que eu posso agregar de coisa Uhum. diferente? Ou se eu não atendo o cliente, eu sou back-office, o que eu posso fazer para deixar o processo mais fluido, para que quem atende o cliente lá fique mais tranquilo? Então, eu acho que criar essa cultura de inovação, ela precisa estar na empresa inteira. Desde o presidente, conselho de administração, executivo, até o assistente, o estagiário, todo mundo precisa pensar em inovação no que está fazendo no dia a dia. Quem sabe aí uma inovação pode ser mais um indicador do que uma área, né? Então, um índice de inovação de cada área, né? Como é que tá o índice de inovação? Enfim. Pô, muito bacana, muito bacana. Andrei, tu tem muito legal a sua história, a sua carreira como um todo. Eu admiro muito o seu profissional. Como a gente, né? Como tu falou no começo, a gente se conheceu lá. Enfim, deixa o ano, a gente não fala do ano que a gente se conheceu, mas eu também estava no início da carreira quando a gente se conheceu. Meu primeiro emprego foi lá na Fiesc também. Era diretor de arte lá da área de marketing lá da Fiesc. Foi quando tu entrou na área de tecnologia lá também, a gente se conheceu e nossos amigos em comum que a gente tem aí até hoje. É muito bacana te reencontrar. Te reencontrar não, te trazer aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, sobre a parte, esse trabalho muito bacana de reestruturação que tu está fazendo na Unicred como um todo, e te parabenizar por esse processo e já deixar aqui também um pré-convite para você voltar para a gente, de repente a gente pode fazer um papo envolvendo aí outras pessoas, vamos trazer uma outra pessoa de uma outra área para a gente debater um pouco mais. O intuito desse nosso podcast é a gente trazer essa discussão, ter um pouquinho da educação também que a gente quer trazer para informar um pouco, trazer um pouquinho de instrução para as pessoas também através da experiência das pessoas que a gente traz aqui, instruir um pouquinho também as pessoas entenderem um pouquinho como é que funciona, ajudar um pouquinho, né? Eu também sou professor universitário, eu tenho um pouquinho na minha veia essa questão da educação, né? Desse compartilhamento de conhecimento, assim, tudo mais. E a gente tem muitos amigos, empresários, amigos que estão em cargos aí estratégicos, que é o teu caso, e que a gente quer trazer para cá. E aí a gente quer fazer esse bate-bola num papo super informal mesmo. É o que vem à cabeça, sem pauta, como eu te falei no começo. Sem pauta, a gente deixa o conteúdo vir e tudo mais, e a gente evoluir como a gente quiser. E aí, cara, eu queria ver se tu tem, né, tu quer passar alguma visão do cooperativismo como um todo, que tu queira desse papo todo que a gente já teve até aqui, se tu quer ajudar a conceituar aí um pouco mais. Não, cara, eu acho que. Não sei se na fala ali, eu acho que o conceito. Acho que cooperativismo dá pra gente abrir uma pauta aqui e ficar falando o dia inteiro, né? Mas acredito fielmente que isso muda a sociedade onde a gente tá, né? Se tu vai olhar no supermercado e tu vai olhar que um açúcar ou um arroz vem de um sistema cooperativo, cara, vai lá e compra dessa empresa, né? Vai lá e ajuda isso aqui, tu vai estar ajudando a comunidade local.
Eu digo suporte o local, né? Suportar o local muito mais fácil quando a gente olha o cooperativismo. Com certeza tu tá puxando isso, tu tá ajudando uma cadeia de pessoas e de empresas que estão inseridas nessa comunidade e por consequência tu vai ajudar a comunidade onde tu tá inserido. Eu acho que esse é o principal, né? E só fazendo um outro link, acho que eu até escutei disso de Tilito, assim, acho que isso que a gente está fazendo entra lá no 10, 20, 70, né, do modelo de conhecimento, né? A gente participa de palestras, são 10% daquilo que a gente faz, Isso. mas essa troca que quando a gente está fazendo e a gente começa a discutir e conversar sobre esses assuntos, acho que isso é enriquecedor para todo mundo, né? Tanto para mim quanto para ti, ou das pessoas que porventura vão tá escutando esse podcast aqui. Acho que quando a gente começa a adentrar sobre esses assuntos, muitos insights e maneiras diferentes, perspectivas diferentes vão dando pra gente no nosso dia a dia. E depois para ir pro 70, né? Tipo, depois de tudo aquilo que tu viu, que tu estudou, que tu começou a trocar, o que que tu vai botar isso na prática do teu dia a dia, né? Com certeza, se eu conseguir trazer um pouquinho disso ou para alguém que vai escutar isso, eu acho que isso é parte, né? Eu acho que questão de educação, né? A gente tá ensinando para alguém, mas a maneira do como a gente está discutindo e debatendo os assuntos e propagando esses assuntos pro meio onde a gente pode, propagando isso aí exponencialmente. No mínimo trazer a reflexão, né? É isso aí, tem uma frase, né? Eu digo concordar é secundário, mas refletir é necessário, né? Ó, dá um bom corte É esse isso aí, aí. né? Não é minha essa frase. Não sei de quem é, eu copio você. Andrei, cara, brigadão, tá? Valeu, eu Brigadão que mesmo agradeço, hein, Lito. pelo Sempre bom convite, falar contigo. por estar aí com a gente. E, cara, com certeza vou te incomodar um pouco mais, fazer outros convites aí, botar mais gente aqui na roda, vamos discutir, trazer outras reflexões. Legal, bacana. Show. Pode contar comigo. Valeu. Valeu, Valeu, gente. gente. Obrigado. Um abraço. Encerrando aí o terceiro episódio do Só Pode.